Tudo começa com os pequenos sinais. Aqueles que você ignora em nome da normalidade. Eu sou a Clara e com meu marido Pedro e nosso filho de 5 anos, Gael, formávamos uma família comum. A mudança para a casa nova deveria ser um novo começo. Foi Gael quem encontrou a caixa no sótão. Uma caixa de ferramentas antiga, cheia de tralhas do século passado. E no fundo um estojo de giz de cera. As cores eram estranhas, opacas, com tons de marrom terroso, verde musgo e um vermelho escuro, quase ferrugem. Gael adorou. Naquela noite ele fez seu primeiro desenho na parede do quarto. Um homem alto e magro, de pernas longas e braços esticados, feito de simples linhas. O homem não tinha rosto. "Quem é esse, amor?" perguntei. Gael encarou a figura e sussurrou. "É o Senhor Alongado. Ele veio com a gente da casa velha." Pedro e eu trocamos um olhar. Uma imaginação fértil, concluímos. Mas na manhã seguinte, o desenho não estava mais na parede. Estava ligeiramente deslocado, no corredor, como se tivesse andado. Nos dias seguintes, o Senhor Alongado se tornou uma presença constante. Gael conversava com ele em sussurros à noite. Dizia que o Senhor Alongado reclamava de frio, de fome. Uma vez encontrei todos os bonecos do Gael alinhados de frente para a parede, como se estivessem assistindo a uma aula. Outra noite, o termômetro do quarto dele marcava 10 graus, enquanto o resto da casa estava ameno. Coisas que se podiam atribuir a correntes de ar, à imaginação, até o primeiro incidente. Foi Pedro quem viu. Ele acordou para beber água e viu uma silhueta alta e delgada no fim do corredor escuro. Pensou ser um cabideiro com um casaco, até que a silhueta se moveu, deslizando para dentro do quarto do Gael, com um ruído de arrasto seco, como de galhos secos sendo arrastados no chão. Quando Pedro ligou a luz, não havia nada. Só um cheiro fraco de terra molhada e um único giz de cera marrom, quebrado ao meio, no exato local onde a figura estivera. Isso foi além de imaginação. Meu marido Pedro me chamou. "Clara, tem algo muito estranho." E começamos a pesquisar o nome Senhor Alongado em relatos de folclore local. E as histórias eram sempre as mesmas. Uma entidade que se liga a uma família, passando de geração em geração através de um objeto da casa antiga. E esse objeto era a caixa de ferramentas. Descobrimos que o antigo dono da nossa casa anterior era um carpinteiro solitário, obcecado por rituais de proteção. Ele não os fazia para se proteger do mundo exterior, mas para manter algo preso dentro de sua própria linhagem. E ele falhou. A entidade, o Senhor Alongado, era um parasita de sangue, uma maldição que se alimentava da energia vital das crianças da família, tornando-se mais forte e real a cada geração. A caixa de ferramentas não era um tesouro. Era uma relíquia amaldiçoada, o vaso que mantinha a maldição adormecida. E nós a trouxemos para dentro de casa. Nós a demos de presente para o nosso filho. Agora entendemos tudo. A casa se transformou. Sussurros vindo das tomadas. Som de passos arrastados no sótão. Mas o pior era Gael. Sua saúde começou a declinar. Ele ficou pálido, com olheiras profundas. Os médicos não encontravam nada de errado. "Claro, seu filho só está com um pouco de estresse", diziam. Mas nós sabíamos. Era o Senhor Alongado se alimentando dele. Uma noite, a crise veio. O choro de Gael nos acordou. Corremos para seu quarto. Ele estava encolhido na cama, apontando para o canto mais escuro. "Ele está com fome, mamãe. Ele quer o que tem dentro de mim." E no canto, a escuridão parecia mais densa. Ela começou a se esticar, a tomar forma. Linhas de giz apareceram no ar, flutuando, desenhando contornos no próprio espaço. Eram as pernas longas, os braços finos. O rosto ainda não tinha forma. Era apenas uma mancha oval e pálida. O cheiro de terra molhada era sufocante. Pedro, em pânico, gritou: "Saia daqui!" A figura parou de se formar. E por um segundo, a mancha que seria seu rosto se virou para ele. Então, desfez-se em fumaça. E o giz de cera vermelho escuro caiu no chão com um tilintar. O estrago estava feito. A maldição agora nos via como uma ameaça. Não tínhamos para onde correr. A maldição estava ligada ao Gael, não ao lugar. Procurando uma solução, voltamos aos diários do carpinteiro que Pedro conseguira rastrear. Havia um ritual, não de exorcismo, mas de transferência. A maldição precisava de um novo vaso para habitar. Um objeto de forte ligação emocional com a vítima. Se quebrássemos o elo, poderíamos transferi-la de volta para a caixa e selá-la. E esse plano é perigosíssimo, mas temos que tentar. Temos que usar o próprio estojo de giz de cera. O ritual era simples. Gael teria que desenhar o Senhor Alongado no chão da sala, e nós, com palavras específicas do diário, ordenaríamos que a entidade voltasse para o seu desenho, para então queimá-lo. A noite chegou. Gael, fraco e assustado, desenhou a figura no assoalho de madeira.
Mal terminou o contorno, o desenho começou a fumegar. O ar ficou gelado. O Senhor alongado materializou-se no centro da sala. Não mais uma silhueta, mas uma coisa quase sólida, alta demais. Seu rosto uma distorção de sombras. Ele emitiu um som, não com uma boca, mas direto em nossas mentes. Um rugido de fome e raiva puros. Pedro começou a recitar as palavras em latim do diário. A criatura se debateu, avançou. Eu segurei o estojo de giz, sentindo um frio mortal emanar dele. Era como segurar um bloco de gelo seco. Pedro gritou me chamando. Clara, acho que o ritual funcionou, mas não como esperávamos. Conforme Pedro recitava, o Senhor alongado começou a ser puxado de volta para o desenho no chão. Sua forma se desfez em fumaça negra, que foi sugada para dentro do contorno de giz. Quando a última palavra foi dita, o desenho no chão pulsou com uma luz escura e então se apagou, deixando apenas uma marca de queimadura no assoalho. O estojo de giz em minhas mãos estava frio, mas agora inerte. A maldição havia sido contida. Nós havíamos vencido. Olhamos para Gael, esperando um alívio imediato. Ele estava consciente, mas seus olhos não eram mais os de uma criança. Havia uma profundidade neles, uma tristeza anciã. A maldição não foi embora completamente. Para salvá-lo, tivemos que fundir um pouco da essência dela com a dele, criando um equilíbrio instável. Gael está salvo, sim, está conosco, mas ele carrega o eco do Senhor, alongado dentro de si. Às vezes, quando ele acha que não estou olhando, vejo seus dedos traçarem linhas no ar. Linhas que por um segundo brilham com uma luz opaca. E todos os dias, Pedro questiona se nós realmente salvamos nosso filho, ou se apenas adiamos o inevitável. A maldição não acabou, ela só está esperando.